A carta chegou num envelope amarelo, desses de correspondência oficial que sempre trazem más notícias. Eu, Elisa, 72 anos, ex-contadora, já sabia. Meu coração acelerou antes mesmo de abrir. Era da seguradora Vida Segura S.A., confirmando a contratação de um seguro de vida no meu nome, no valor de R$500 mil, com o meu primo Ricardo como o único beneficiário. As palavras dançaram na minha frente, mas uma ficou fixa. Você vale mais morta. A mesma frase que ele tinha cuspido na minha cara uma semana antes, durante a discussão sobre o sítio que meu marido, Godofredo, deixou para mim. Pensa bem, Elisa. Você já viveu demais, está cheia de problemas de saúde. Um seguro desses seria um alívio para a família. Você vale mais morta do que viva, financeiramente falando. Eu tinha achado que era apenas mais uma das grosserias dele, uma tentativa baixa de me intimidar para que eu desistisse da propriedade. Mas não, era um plano. Metódico, calculista e profundamente cruel. Minhas mãos tremeram segurando a folha de papel. Sozinha na sala silenciosa da minha casa de campo, o único som era o tic-tac do relógio de parede que o Godofredo tanto amava. A solidão, que já era uma companheira constante desde que ele se foi, apertou meu peito com uma força nova. Eu dei tudo pela família. Cuidei da tia doente, ajudei a criar os sobrinhos, inclusive o próprio Ricardo, sempre com a porta aberta e a mesa posta. E não fui consultada sobre nada, nem sobre o sítio, que eles já consideram deles, nem sobre a minha própria vida, ou morte. O objeto símbolo da minha resistência estava ali, na estante. Uma velha e pesada calculadora HP 12C, que usei por 40 anos para equilibrar as contas dos outros. Agora, seria com ela que eu começaria a equilibrar as minhas. O amor próprio, até então um conceito abstrato, ganhava naquele momento um CNPJ mental, um número de identificação que gritava: chega! A frieza do papel timbrado contrastava com o calor da indignação que fervia nas minhas veias. R$500 mil, meu valor de mercado segundo o primo Ricardo. A carta detalhava o plano macabro. Um seguro de vida com apólice 4892-X7, contratado 5 dias antes, com pagamento único e beneficiário exclusivo. Ricardo Albuquerque Mendonça. A assinatura era uma falsificação grosseira, um rabisco infantil que tentava imitar minha letra cursiva, daquelas que se aprendia nos tempos do colegial. O incidente incitante não foi a ameaça verbal, foi sua materialização em documento oficial. Era a prova concreta de que eu não era mais família, mas um ativo financeiro, um passivo a ser liquidado. A microdecisão veio instantaneamente, brotando de um lugar de soberania que eu julgara adormecido. Não ligaria para ele aos prantos, nem correria desesperada para a polícia. Minha resposta seria precisa, técnica, calculada. Risco altíssimo, declarei para as 4 paredes da sala, ecoando jargões da minha antiga profissão. O risco não era de morte, era operacional, de fraude, de confiança quebrada irreparavelmente. Minha casa, o último refúgio que restava, agora parecia vulnerável. Cada sombra no corredor, cada rangido no assoalho de pinho, soava como ameaça. Ele tinha as chaves. Conhecia minha rotina. Sabia dos meus remédios para a pressão e das noites mal dormidas. Acreditava que uma mulher de 72 anos seria um alvo fácil, um obstáculo frágil a ser removido com pressão e ganância. Mas subestimou completamente a ex-contadora que enfrentou fiscais da Receita, que descobriu desvios de gestores corruptos, que equilibrou balanços de empresas falidas. Enquanto meus dedos tremulamente percorriam os números da apólice, uma fúria silenciosa e metódica tomou conta de mim. Ele não estava apenas me ameaçando, estava cometendo um crime. Falsidade ideológica, estelionato, violação do Estatuto do Idoso, artigo 171 do Código Penal, artigo 104 do Estatuto do Idoso. Cada parágrafo, cada inciso que eu jamais imaginaria usar contra minha própria família, agora ecoava na minha mente como um mantra de sobrevivência. A calculadora, minha velha companheira de metal frio, parecia pulsar na estante. Era hora de fazer as contas que realmente importavam. Não o valor da minha morte, mas o custo da minha dignidade. A primeira ligação não foi para a polícia, mas para a doutora Camila.
Camila Torres, advogada, ex-estagiária que eu orientei nos tempos de contabilidade, hoje uma tigre nos direitos da terceira idade. Enquanto o telefone tocava, eu ainda segurava o papel da seguradora, os dedos manchados de tinta azul do documento. Dona Elisa... Sua voz foi um bálsamo imediato, profissional, mas com aquele calor que sempre a diferenciou. Quando relatei o fato, minha voz não tremeu. Soou plana, técnica, como se estivesse narrando o balanço patrimonial de uma empresa falida. Do outro lado da linha, o silêncio foi tão pesado que achei que a ligação tinha caído. Elisa, ela disse finalmente, e pude ouvir o clique de sua caneta, o som de uma postura profissional sendo adotada. Isso é gravíssimo. Mais do que uma ameaça, é um crime documentado. Mas... E houve uma pausa calculada. A justiça é lenta, e o Ricardo sabe disso. Ele está contando com seu desgaste, com sua idade, com a sua suposta fragilidade. Foi então que ela lançou a semente que mudaria tudo. Você já pensou em revidar não como a tia ofendida, mas como uma profissional? Em usar as mesmas armas que eles usam, papeladas, contratos, números, para se proteger? Ela citou o artigo 1789 do Código Civil, que trata do abuso de direito, da quebra da função social da propriedade e, por analogia, da convivência familiar. Eles transformaram afeto em transação, Elisa. Que tal devolver na mesma moeda? Profissionalizar o limite. A palavra ecoou. Profissionalizar. Não era sobre vingança. Era sobre sobrevivência. Era sobre criar uma barreira tão concreta, tão burocrática, tão inexpugnável quanto um contrato de cláusulas impenetráveis. Naquele momento, a decisão foi tomada. A dor deu lugar a um propósito glacial. Meu amor próprio, até então um sentimento difuso, precisava de um CNPJ, de um registro na junta comercial, de uma inscrição municipal. Precisava existir não só no meu coração, mas no mundo real, com protocolos, recibos e uma planilha de custos muito clara. O preço do afeto havia sido estabelecido por eles, R$500 mil. Agora era a minha vez de apresentar a minha proposta. Doutora Camila não perdeu tempo. Em 48 horas, eu já tinha um dossiê em mãos. Era mais do que um plano. Era um projeto de sobrevivência. O cerne da estratégia, eu não era mais apenas Elisa, aposentada. Eu seria refúgio da avó Elisa, hospedagem e cuidados, uma microempreendedora individual, oficialmente registrada com CNPJ. O sítio, minha casa, meu santuário invadido pela ganância alheia, se tornaria um negócio com regras. Precisamos tirar a cara de família do lugar, Elisa. Camila explicou, seus olhos percorrendo a documentação. Quando for um estabelecimento comercial, qualquer invasão ou uso não autorizado vira violação de propriedade empresarial. A lei é mais dura, a resposta mais rápida. Abri a pasta que ela me entregou. Lá estava, em letras pretas e impessoais, a tabela de preços. Diária por pessoa, 280. Café da manhã, 35. Uso da lavanderia, 50 por ciclo. Taxa de limpeza, 120. Depósito de segurança contra danos, R$500. Valores que eu jamais cobraria de família de verdade, mas que se tornavam agora o meu escudo. As regras internas ocupavam uma página inteira. Check-in após as 14 years, check-out até as 12 years. Silêncio absoluto após as 22 years. Proibida a entrada de visitantes não autorizados. Número máximo de hóspedes por cômodo, 2. Danos à propriedade serão cobrados integralmente. Pets, não permitidos. Cada regra era um prego no caixão da intimidade familiar que eles tanto desprezaram. O artigo que Camila mencionara, o 1789, ganhava vida ali. Eles abusaram do direito de serem família. Agora, eu lhes devolvia com o direito de empresária, de dona de um estabelecimento comercial que não pode ser violado. O plano era claro, mas os números assustavam. A taxa de registro do MEI, R$60. Alvará da prefeitura, aproximadamente R$250. Placa de identificação do estabelecimento, R$180. Mais os custos iniciais para deixar tudo impecável. Novos enxovais,
produtos de limpeza, um celular novo para controlar as reservas, cerca de 1.500 hontais, só para começar. Um investimento alto para uma aposentada, mas o preço da minha paz e da minha autonomia não tinha mais teto. Eles queriam me transformar em uma apólice de seguro. Eu me transformaria em uma empresa. A transformação começou na manhã seguinte. A primeira aquisição foi uma placa de acrílico branco com letras azuis. Refúgio da Vó Elisa, hospedagem com cuidados, CNPJ 32.587.469.0001.88. Pendurá-la no portão de entrada, ao lado dos hibiscos que Godofredo plantou, foi um ato solene. Cada letra era um statement, uma fronteira visível entre o que era meu e o que eles achavam que era deles. A partir daquele momento, não era mais a casa da tia Elisa. Era um estabelecimento comercial. Com o MEI aprovado e o alvará em trâmite, parti para os estoques. Comprei toalhas brancas, todas iguais, removendo as antigas cheias de memórias. Lençóis de algodão cru, neutros, impessoais. Sabonetes, shampoos, tudo em embalagens individuais, organizados no armário que antes guardava tralhas de família. A casa cheirava a novo, a limpo, a impessoal, e era exatamente essa a sensação que eu buscava. Mas a peça-chave, a aliada operacional que eu precisava, era Dona Maria, minha zeladora há 20 anos. Chamei-a para uma conversa séria na varanda, servindo um café que não era de família, era de negócios. Maria, disse eu mostrando a planilha de custos, preciso de você não como diarista, mas como recepcionista e governanta. 3 vezes por semana, das 8 horas às 16 horas. Salário, 1.200 IRS fixo. Seus olhos arregalaram. Era quase o dobro do que ela ganhava comigo. Expliquei a situação, sem drama, apenas fatos. O Ricardo quer o sítio, Maria, e quer me passar para trás para conseguir. Eu vou me defender. Ela não hesitou. A senhora sempre foi boa para mim, Dona Elisa. Pode contar. Vou cuidar daqui como se fosse meu. O ponto sem retorno, porém, veio por e-mail. Uma mensagem do Ricardo, casual como sempre. Tia, vou aí no fim de semana com uns amigos. Precisamos descansar. A chave ainda está debaixo do vaso? Minha resposta foi um link para o Booking online que criei, com os termos de uso, e uma solicitação de pagamento de 50% de entrada para reservas com menos de 7 dias de antecedência. Valor total para 4 pessoas. 2 dias. R$ 1.920. Entrada de R$ 960 via Pix para o CNPJ. Encaminhei a thread inteira para a doutora Camila. O portão estava fechado, literal e figurativamente. Eles chegaram num sábado à tarde, 2 carros, como se fossem donos do lugar. Ricardo na frente, com seu jeito desengonçado, e 3 amigos atrás, rindo alto, já com cara de fim de farra. Não havia mais chave debaixo do vaso. Eles encontraram o portão fechado e a placa nova reluzindo ao sol. Tia Elisa! Ele chamou irritado, batendo no portão de madeira, em vez de usar a campainha que eu tinha instalado. Outra regra nova. Eu os observei pela janela por um instante, respirando fundo. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era a adrenalina de quem vai encarar de frente um leão que sempre achou que a jaula estava aberta. Saí com uma pasta na mão, a mesma que usei por décadas na contabilidade, agora com a logomarca do Refúgio da Vó Elisa. Boa tarde, senhores. Tem reserva? Disse, mantendo a voz firme. Ricardo franziu a testa, confuso. Tia, para com essa bobagem. Abre o portão, vamos entrar. Seus amigos olhavam sem entender, constrangidos. Ricardo, aqui é um estabelecimento comercial. Para entrar, é necessário check-in formalizado. Você recebeu o e-mail com as regras e o link de pagamento. Um dos amigos, mais sóbrio, sussurrou. Mano, ela tá falando sério? O constrangimento dele era palpável, mas Ricardo ignorou. Que e-mail? Que pagamento? Isso aqui é minha casa também. Foi quando Dona Maria apareceu ao meu lado, de uniforme novo, um jaleco azul com o logo, segurando um tablet. Boa tarde. Para o check-in, preciso do RG e do comprovante de pagamento da entrada de R$ 960. O restante será cobrado no check-out. Ricardo ficou vermelho. Maria, você também está nessa loucura? Ela não baixou os olhos. Aqui é trabalho, seu Ricardo. Respeito as regras da casa. O protocolo estava sendo seguido à risca.
O objeto símbolo, minha velha calculadora, estava dentro da pasta, mas eu não precisei dela. Os números já estavam todos calculados, e a autoridade não vinha de uma máquina, mas de uma decisão. Eles não entraram. Ficaram do lado de fora, discutindo, até que a vergonha falou mais alto e foram embora, não sem antes Ricardo gritar: "Você vai ver no que isso vai dar, tia!" O portão permaneceu fechado. Eu tinha conquistado a primeira batalha. A primeira validação veio de onde menos esperava, do amigo sóbrio do Ricardo, o Marcelo. Ele me procurou 2 dias depois, não no sítio, mas no café da praça. Pediu desculpas pelo ocorrido, constrangido, e então soltou: "Dona Elisa, eu vi o anúncio do seu lugar na internet. A diária é 280, né? É um preço justo, mais que justo, pela estrutura. Minha esposa e eu estamos procurando um lugar tranquilo para o fim de semana." O efeito foi imediato. Marcelo e a esposa foram meus primeiros hóspedes oficiais. Pagaram adiantado, via Pix do CNPJ, e respeitaram cada regra. Na manhã do check-out, ela, uma professora aposentada, me abraçou e disse: "Obrigada por cuidar de cada detalhe. A gente se sentiu em casa, mas uma casa que respeita a gente." Essa validação, espontânea e genuína, foi o empurrão que faltava. Comentários semelhantes começaram a aparecer na plataforma online. "Lugar acolhedor e com dona", escreveu um casal de São Paulo. "A Dona Elisa é um amor e tudo é muito organizado", elogiou uma mochileira solitária. O efeito dominó dos pagamentos começou. Na primeira semana, recebi R$ 1.400 com a estadia do Marcelo e sua esposa, 5 diárias a 280. Na segunda, um grupo de 3 ciclistas ocupou 2 cômodos por 3 dias, 1.680 em diárias, mais 105 em cafés da manhã e R$ 50 pela lavanderia. O depósito de segurança de R$ 500 foi integralmente devolvido. Não causaram danos. O lucro ainda era modesto, mas tangível. Cerca de 1.235 líquidos, já descontados os custos com água, energia extra e os produtos de higiene. Contratei Dona Maria para mais um turno, pagando R$ 150 pelo dia extra. Ela merecia. O sítio, que antes só representava despesas e ameaças, agora gerava renda. E, mais importante, respeito. As pessoas não vinham por pena. Vinham porque o serviço era bom, o preço justo e as regras claras. E cada Pix que caía na conta do CNPJ era um tijolo a mais no muro que protegia minha dignidade. Eles queriam me vender por R$ 500.000. Eu estava me recomprando, centavo por centavo. Os dias que se seguiram foram uma provação silenciosa, um teste diário de resistência emocional e física. A rotina de hospedagem, que eu temia ser exaustiva aos meus 72 anos, revelou-se um bálsamo terapêutico, uma ocupação que preenchia o vazio deixado pela traição familiar. Cada check-in era um ritual meticuloso de reafirmação da minha nova realidade. Apresentar as regras impressas, mostrar os cômodos impecáveis, entregar as chaves numeradas, eram atos simples que carregavam o peso solene da minha recém-conquistada autonomia. Os hóspedes, todos pagantes, tratavam o lugar com um respeito que minha própria família nunca demonstrara. Não havia chinelos jogados pela sala, copos sujos deixados sobre os móveis de madeira maciça ou vozes altas após as 10 da noite. O silêncio, outrora quebrado pelas investidas arrogantes do Ricardo, era agora preenchido pelo som respeitoso da natureza e pelo murmúrio discreto dos visitantes que realmente valorizavam aquele espaço. O respeito, percebi, não é um sentimento abstrato. É um comportamento tangível que floresce naturalmente quando se paga por algo, quando se estabelece um contrato claro de direitos e deveres. Enquanto isso, o arco do antagonista se desenrolava à distância, através de telefonemas e mensagens que eu aprendi a filtrar. Ricardo, furioso por ter sido barrado no próprio quintal que cobiçava, iniciou uma campanha de difamação entre os familiares, tentando me pintar como a vilã da história. Recebi ligações de primas distantes, com vozes carregadas de reprovação artificial. "Elisa, como podes fazer isso com o teu sangue? Estás a colocar o dinheiro à frente da família? Isso é falta de Deus." Eu respondia com a mesma frieza técnica que usei por 40 anos na contabilidade. Não estou a colocar dinheiro à frente de nada. Estou a colocar o meu direito à paz,
A propriedade e a dignidade à frente do abuso continuado. E falando nisso, a diária para familiares é R$ 250, com pagamento antecipado obrigatório e assinatura do termo de responsabilidade. O constrangimento do outro lado da linha era quase palpável. A tática de Ricardo, porém, começou a se voltar contra ele de forma dramática. A história do seguro de vida, que eu discretamente compartilhei com alguns parentes estratégicos através da doutora Camila, sempre citando o artigo 1789 do CC sobre abuso de direito, manchou irremediavelmente sua reputação. O primo que tentou monetizar minha morte agora era visto com desconfiança palpável nos almoços de família. A provação não estava apenas em administrar o negócio, mas em manter a firmeza diante da pressão emocional constante. Cada noite, ao fazer o fechamento caixa no meu velho livro de registros, sob a luz amarela da minha escrivaninha, eu via mais do que números. Via a prova concreta de que eu podia não apenas sobreviver, mas prosperar sozinha. As entradas do Pix do CNPJ, $1.400 na primeira semana, um mínimo, 835 na segunda, eram mais do que receita. Eram votos de confiança do mundo exterior, validando que meu preço do afeto não era um capricho, mas uma necessidade legítima de sobrevivência emocional e financeira. A virada final aconteceu num domingo chuvoso, 3 meses após o início dessa guerra silenciosa. O refúgio estava vazio, e eu aproveitava a calma para fazer as contas do primeiro trimestre quando ouvi um carro na estrada de terra. Meu corpo tensionou, preparado para outra investida. Mas era apenas um carro, o de Ricardo. Sozinho. Ele estacionou do lado de fora do portão e ficou parado por um longo minuto, olhando para a placa do CNPJ antes de sair. Sem arrogância, sem pressa. Caminhou até o portão sob a chuva fina, sem tentar abri-lo. Tia Elisa, chamou, e sua voz não tinha mais a ede de desafio, só o cansaço de quem perdeu uma batalha que nunca deveria ter começado. Eu me aproximei, protegida pela varanda, mas não abri o portão. Ele respirou fundo. Preciso pedir desculpas. De verdade. As palavras saíram entrecortadas, como se cada uma custasse um pedaço do orgulho que sempre o definira. Eu errei. Errei feio. A ganância me cegou e eu machuquei a única pessoa que sempre me apoiou. Ele então contou que a fofoca do seguro de vida havia se espalhado, e o isolamento social e familiar que ele mesmo criara agora era sua realidade. A loja onde trabalhava, ele era vendedor, perdeu clientes por causa da sua reputação manchada. E o pior, disse ele, olhando para as mãos, é que eu sei que mereço tudo isso. Mereço cada olhar atravessado, cada portinha fechada. Não foi um pedido de desculpas calculado para ganhar algo. Foi raw, humilde e, pela primeira vez, genuíno. Eu não abri o portão, mas abri um arquivo no tablet. Senta ali no banco externo, Ricardo. Quero te mostrar uma coisa. Mostrei a planilha detalhada dos últimos 3 meses. Receita total, R$ 8.920, 32 diárias de 280, mais serviços extras. Custos, R$ 2.380, água, energia, produtos de limpeza, insumos, manutenção. Mão de obra, Dona Maria, R$ 3.600. Lucro, líquido, R$ 2.940. Ele olhou os números confuso. Não é sobre o dinheiro, Ricardo, expliquei. É sobre autonomia. É sobre provar que eu consigo. Que eu não preciso depender da caridade ou da má vontade de ninguém, muito menos ser um peso morto para ninguém. O balanço financeiro era claro, mas o balanço emocional era incalculável. Ele assentiu, finalmente entendendo. O preço do afeto não era um valor em reais, era o valor da minha independência. O epílogo da minha história não é sobre reconciliação forçada, mas sobre paz conquistada. O refúgio da avó Elisa prosperou além das minhas expectativas. Hoje, não sou mais apenas uma ex-contadora ou a tia traída. Sou empreendedora, consultora informal para outras mulheres da minha idade que buscam autonomia. Dona Maria tornou-se minha sócia operacional. E juntas, expandimos para café colonial aos domingos, aumentando a receita em mais 30%. Ricardo, ele cumpriu sua promessa de mudança. Começou a trabalhar como motorista de aplicativo, reconstruindo sua vida longe da sombra da ganância.
Visita-me uma vez por mês, não como herdeiro cobiçoso, mas como sobrinho que redescobriu o respeito. Paga simbolicamente pelo almoço, seus R$ 25 que insisto em registrar no caixa, não como pagamento, mas como lembrete do novo pacto entre nós. O objeto símbolo final não é a calculadora, mas a chave do portão que agora trancamos todas as noites, não por medo, mas por ritual de encerramento de um dia de trabalho honesto. A sensação sensorial que carrego é o cheiro da terra molhada após a chuva da tarde, misturado com o aroma do café fresco, o perfume da minha liberdade. A moral que ficou, e que repito a todas que me procuram, é simples. Amor próprio também é amor. E quando esse amor ganha contornos concretos, CNPJ, regras claras e portas que só se abrem para quem respeita, ele se torna a herança mais valiosa que podemos deixar para nós mesmas. Eles queriam me vender por 500 mil. Eu me comprei de volta por muito menos. Coragem de dizer não, dignidade de recomeçar e a certeza de que, aos 72 anos, meu valor não tem preço, tem protocolo.